Boa noite, senhoras e senhores. Mais um estudo. Hoje é dia 30 de janeiro de 2026. Terminou o primeiro mês do ano, passou muito rápido. E a Bíblia também está indo rápido aqui. Já estamos em Samuel, o primeiro livro de Samuel. E vamos estudar hoje aqui. Particularmente, eu acho muito interessante esse livro aqui. Nós vamos ver muitas histórias conhecidas, né, da maioria, mas e alguns detalhes também que vocês vão ver aqui a respeito, das histórias de Davi, Samuel, Saul e assim por diante. Mas é um privilégio estarmos aqui com vida e com saúde. Deixa eu já compartilhar aqui a minha telinha para que vocês possam ver o estudo e aí, da mesma forma como a gente sempre fez, podem interromper a qualquer instante e estamos aqui para servir ao Senhor. Vamos lá? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, quero te agradecer porque hoje praticamente está terminando o primeiro mês desse ano 2026. Algumas derrotas, muitas vitórias, mas vivos e felizes, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada um aqui. E também daqueles que vão assistir depois, que o Senhor derrame uma bênção grandiosa na vida de cada um, que a gente possa aprender agora um pouco mais sobre este livro de 1 Samuel, o profeta que o Senhor escolheu, e que o Senhor nos ajude a entendermos, a tirarmos as nossas dúvidas. O tempo é curto aqui, mas que a gente possa aproveitar da melhor forma, através do Espírito Santo, que é o nosso professor, nosso Senhor. Obrigado, Jesus, e pedimos a tua proteção e a tua sabedoria para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Tá, a tela estão vendo, belezinha? Sim? Sim? Vamos lá. Resumo. Sim, tudo tranquilo. Beleza. Este livro de 1 Samuel relata a transição da liderança de Israel dos juízes para os reis. Lembram-se lá da época que todo mundo fazia qualquer coisa, Deus teve que se levantar lá, é, 12 ou 13 juízes, não me recordo agora, né, para que pudesse botar a ordem na casa ali. E como no período dos juízes, né, foi de muita confusão, o povo almejava um líder terreno diferente do plano de Deus. Afinal de contas, Deus sempre foi muito claro, né? Eu sou o aquele que governa o meu povo, mas por influência de terceiros, por influência de outros povos e o próprio ser humano querer ser desobediente, pediu um rei. Muito bem. Então Deus concedeu o rei. Vocês querem o rei? Vocês vão ter um rei. Muito bem. Três principais personagens estão aqui no livro de 1 Samuel. São muitas pessoas aqui, muitas histórias legais, mas fala-se muito desses três aqui: Samuel, Saul e Davi. E as histórias envolvem aí muitos sentimentos, esperança, guerra para tudo quanto é lado, desobediência, e o povo ainda estava em fase de transição. Então, apesar de falhos, né, os personagens citados aqui, eles tinham a aprovação de Deus. E Samuel foi o responsável por ungir reis, né? Primeiro ali Saul, depois Davi. E aí depois a gente vai estudar na semana adiante 2 Samuel, daí já vem os livros de reis, e aí história de guerra para tudo quanto é lado. Mas veja só que interessante, no hebraico original, primeira e segunda Samuel são um único livro. É que o livro é extenso, gente. Se você for ver aqui a quantidade, primeira Samuel tem 31 capítulos e segunda foi dividida em 24. Mas originalmente ele era uma coisa só, né? Então no judaísmo você lê um rolo só. Então as divisões, né, das traduções modernas deu-se por conta do tamanho aí. Autor e data. Embora o livro não mencione quem foi o autor, possivelmente foi Samuel, né? Ocorre aí no título, com a base na tradução judaica e no Talmud também, que são as tradições judaicas, que eles levam em consideração isso, tá? E acredito que Samuel, que é o profeta, que foi o autor. Só que o que acontece? Da mesma forma como Moisés lá atrás, por exemplo, escreveu também o Pentateuco, uma hora ele morreu, então poderia escrever a sua própria morte, né? E Josué e assim por diante. Então ali no capítulo 25 ele sai de cena, né? Samuel morre e aí acredita-se que Natã e Gade contribuíram aí, foram os últimos escritores ali que concluem o livro. E as histórias aí têm relatos de testemunhas oculares, né? Muita visão profética, né? História ali de Israel. Então, e a data é desconhecida, né? Não pode se afirmar exatamente. Eu li aqui algumas versões de Bíblia que eu tenho e todos os comentaristas concluem da mesma forma. A data precisa, né? Uma referência não é possível. Muito bem. O que que diz lá em 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo
3. Então, conta a história do nascimento do profeta, a infância dele e o chamado. Então, tá ele no colo da mãezinha dele, depois ele gurizinho, e lá no templo, junto com o sacerdote Eli, que está lá no fundo. Vamos lá, a história começa, se você pegar a tua Bíblia, você vai ver no capítulo 1, o nascimento de Samuel. Então, conta a história da família. Então, quem que era Eucana? Era o pai. Penina era uma esposa dele e Ana era outra. Então o homem tinha duas esposas, né? Deus não aprovava isso, mas muito bem, ele tinha duas esposas, duas esposas. E Ana era estéril, assim como tantas mulheres na Bíblia que a gente já viu aí e outras adiante, né? Tinham esse pequeno problema, pequeno não, grande problema, né? Porque na sociedade judaica a mulher ser estéril era muito é, ruim, né? Por conta que a descendência precisava continuar. Muito bem, e o que acontecia? Se você ler o relato ali, ela sofria muito, então ela clamava a Deus, né? Falava, mas eu sou estéril, e tal. E a outra, a bendita da Penina ali, ela ficava cutucando a Ana. Então, se você vê ali nos primeiros versos ali, você vai ver que ela ficava provocando a outra e dizia assim: Ah, eu tenho filho, você não tem, né? E tal. E aí a história continua e Ana confiava no Senhor. Não, beleza, eu sou estéril, mas eu confio que Deus pode fazer um milagre. E aí vem a história ali, ela suplicando um filho a Deus, né? Então ela vai lá e faz a sua oração. Inclusive, ela está ali na frente do sacerdote Eli, e a história conta aqui no capítulo 1 que ela chorava e ela orava e falava baixo, né? Mexia só a sua boca ali. E o sacerdote, ele olhava para ela ó, o verso 13 está dizendo assim, ó, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Então ela ficava ali orando no cantinho dela e ele achava que ela tá, o que que essa mulher tá falando, né? E na verdade ela estava ali pedindo ajuda de Deus para que ela pudesse ter um filho. E ela suplicou por esse filho e Deus assim permitiu. Por quê? Porque ela também dedicou o seu filho ao Senhor. Então veja, ali no verso 11 diz assim, ó, Ana fez um voto. Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e se lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, e darás um filho a mim, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Assim como, por exemplo, Sansão foi dedicado também, né? O voto de Nazireu lá que a gente viu no livro de Juízes, aonde ele foi dedicado a vida toda ao serviço de Deus. Então assim Ana fez, pedindo a Deus um filho e Deus a concedeu. E aí nasceu o menino Samuel, que depois virou um profeta. Então termina ali a primeira parte do capítulo 1 dizendo assim: assim Ana engravidou no seu devido tempo. Olha que interessante, né? Não era na hora que ela queria, na hora que talvez ela planejou, é na hora que Deus diz agora pode. E assim Ana engravidou e deu à luz um filho. E deu o nome de Samuel. E o que significa Samuel, gente? Eu pedi ao Senhor. Lembrando que os nomes bíblicos todos têm significados profundos. E de Samuel é eu pedi ao Senhor. E aí Ana vai e consagra ele no final do capítulo 1, né? Dedicando ele a servir no templo ali quando chegasse a idade. Mas lá no templo, quem é que servia? Quem oficiava como um sacerdote? Lembra-se lá do livro de Êxodo, mais para trás ali, falava-se, né, da organização da sociedade de Israel. Então, Deus designou uma parte do seu povo para servir, para oficiar lá no tabernáculo, no templo. E ali, na ocasião, quem era o sacerdote era Eli. E os seus filhos também eram sacerdotes. Só que tem um porém. Ofni e Finéias, que eram os filhos dele, eram extremamente rebeldes. Então é mais ou menos assim, né? É o pastor da igreja e tem dois filhos lá que são corruptos, que fazem coisa errada, que mexem com todas as mulheres, que mentem, né? Então assim, era um caos. Então imagina, dentro do ambiente espiritual, você ainda tinha a mistura do santo com o profano, né? Então por isso que você pensa assim: "Ah, mas lá na igreja todos são santos". Reveja a tua frase, né? Porque infelizmente, a Bíblia é cheia, repleta dessas histórias aqui. Muito bem. E aí, Ofni e Finéias pecavam muito. Se você olhar ali o capítulo 2 nos versos 12 e 17, alguém pode ler ali para mim, faz favor? Se estiver com a Bíblia aí. 1 Samuel 2, 12 a 17. Dois 12, ou 12 a 12, 17, né? 12, só o 12 e depois só o Sim. 17. Ah, tá. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial.
e não se importavam com o Senhor. Pois, isso também, E 13 agora a o 17. 17, né? Ah, 17. tá. 17, ah, tá. 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mortos, perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Uhum. Então, na tua versão aí, eu não sei qual é esta versão que eu estou passando aqui, é a NVI, a nova versão internacional, mas na tua versão é a mesma outra que a Bíblia que eu tenho, que diz filho de Revista e Belial. atualizada, né? Filho de Belial, aqui na minha diz, eram ímpios, né? Então eram, né, assim, largados. Não se importavam com o Senhor, não cumpriam seus deveres como sacerdotes, eles viviam ali às custas, né, da, da, da sociedade que eles estavam inseridos, mas eles não estavam nem aí com o papel deles. E eles pecaram grandiosamente perante o Senhor, diz lá no verso 17. Só que olha que curioso, gente. Naquela época, Deus ficava em silêncio. Se você ler o capítulo 3, o verso 1, começa a história do menino Samuel ali ministrando nesse templo. Porque o que acontecia? Já que Eli, que era o pai, não educava ou não conseguia. Tá entrando uma pessoa aqui, deixa eu aceitar, só um minutinho. É, já que ele não cumpriu o seu papel como um pai de verdade, que deveria repreender os seus filhos de uma forma mais firme, né? Porque a Bíblia mostra aqui que ele deu uma conversada com os filhos, se você ler ali a segunda parte do capítulo 2. Mas ele não foi firme a ponto de falar assim, ó, vocês estão errados, né? Chamar o pecado pelo nome, como o Senhor diz. E aí ele meio que passou a mão na cabeça dos filhos. Então, gente, a Bíblia diz lá no capítulo 3, verso 1: Então o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Olha só, Samuel começou a crescer, já era um menino, e ele começou a aprender, um aprendiz ali, né, de sacerdote com o Eli. Mas o Eli tinha os filhos, os dois, né, o Ofni e o Finés, que faziam coisa errada. E olha só, naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Então, assim, se você e eu achamos que muitas vezes Deus não fala com a gente, né? Poxa, parece que Deus está em silêncio. Nós estamos em 2026, faz tanto tempo que eu não escuto a voz de Deus. Você tem que se lembrar que existem propósitos. Por exemplo, qual é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, Simone? Basicamente, qual é a diferença entre o Antigo e o Novo? Oi? A diferença entre o antigo e o novo? É, tem alguém que vem e separa ali o Antigo e o Novo. Quem que é? Não é Jesus? Jesus, né? Então ele não é, mencionado o nome dele. E aí tem aquela página na minha e na tua Bíblia que separa ali Antigo e Novo Testamento, né? Mas se você for perceber, estudar ali do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o primeiro que é Mateus do Novo Testamento, só tem uma página que separa. Mas o que que acontece? Historicamente falando, existe o período intertestamentário que a gente chama. E esse período foram aproximadamente 400 anos sem a manifestação de Deus. Então Deus também ficou em silêncio naquela ocasião por 400 anos. Aqui na época do nosso amigo Samuel, também ficou em silêncio por um certo período. E agora, talvez nesse ano, ou na minha vida, ou na tua vida, também Deus talvez fique em silêncio por algum motivo. Pode falar, Mayara. Deixa eu abaixar a mãozinha aqui. Eu tenho uma perspectiva também, porque ali o que a Bíblia fala é que houve um período que Deus não se ouvia a Deus. Como você pode ler o texto ali, a parte que fala, por gentileza, querido? Vou ler em duas versões. Então, na NVI Que eu tô diz aqui. assim: Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram Isso, frequentes. isso. Mas E na outra, também só tem um uma pouquinho. tem a perspectiva de raramente o Senhor falava, esse é o fato que a Bíblia narra. Mas será que raramente o Senhor falava? Porque de fato raramente o Senhor falava ou porque raramente se ouvia? Por que que eu falo isso? Porque assim, Eli, se você for ver o histórico dele, ele era o sumo sacerdote ali, ele era o que mais tinha conhecimento, know-how ali de todo aquele sistema do santuário. Ele estava ali no coração aonde Deus se manifestava. No entanto, ele estava tão longe de Deus, sobretudo os filhos dele, né? Que talvez Deus falasse e ele não ouvisse. Então, assim, quando eu li essa passagem,
Até esses dias eu escutei uma mensagem que citava essa passagem, eu fiquei refletindo, será que Deus que não falava ou é, ele estava tão longe de Deus que, tipo, tanto fazia, tanto faz. Se você for ver a narrativa que Deus fala para Samuel, você Deus já tinha dado um esperta, digamos assim, para Elias, já tinha cantado a bola para ele, para Eli, né? Não Elias, para Eli falando sobre os filhos dele. E ele não tinha, não mudou o comportamento. Ele continuou sendo permissivo com os filhos. Uhum. Então, talvez assim, cara, Deus tinha falado tudo o que tinha para falar, mas ele não ouviu, ele não obedeceu. Então, assim, Deus vai continuar falando com uma pessoa assim, por quê? Aí veio Samuel, né, um menino sincero ali, que tá ali para servir, amava servir. Deus usou aquele que estava disponível. Então, assim, o que que eu aprendi com essa passagem? Que às vezes você tem o know-how, você tem todo o conhecimento, mas você não, Deus não fala com você. Você não escuta, Deus não fala porque você não está disponível para Deus. Você tem todo o conhecimento, mas não está disponível. Samuel não tinha todo o conhecimento de Eli, mas ele estava disponível. É, muito boa a sua contribuição, Mayara. Muito obrigado. Realmente é uma visão ampla do que. Por isso que quando a gente estuda a palavra, a gente não pode afirmar sempre categoricamente, a não ser que o texto seja, né, muito claro, o contexto, né? Por isso que quando você é, dá uma olhada por uma visão mais profunda da teologia, você tem ali a hermenêutica e você tem a exegese, né? São conceitos onde você pode aplicar, né, questionando o texto, entendendo aqui o contexto histórico, econômico, a época que foi escrito, para quem foi escrito, quem foi o autor. Então você começa a navegar um pouco mais profundamente com essas metodologias, essas ferramentas, né, para você poder entender um pouco mais. Mas de um outro lado também você tem dificuldade de interpretação em algumas coisas e pode ter outras percepções, como a Mayara realmente apontou, né? E aí a gente tem também a possibilidade de ir na língua original, né? Então hoje a gente tem aplicativos, tem ferramenta de inteligência artificial que nos ajuda a entender a raiz, a etimologia da palavra muitas vezes. Então a gente consegue entender um pouco mais profundamente, né? Tem um exemplo lá clássico de Pedro e João lá no Novo Testamento, mas vamos deixar para lá para frente, que é onde ele pergunta, né? O senhor me ama, né? Ele pergunta 3 vezes, mas se você for ver no texto, no português está só amor, você me ama, mas lá no grego, que é o Novo Testamento, você tem palavras diferentes, como ágape, filéu, né? Então são palavras que na língua grega tinha, mas na Bíblia do português você vai ver só o amor. Então aí você tem um conceito muito mais profundo quando você entende o que que é filéu e o que que é ágape, né? E a outra forma de amor que é apresentada lá. Mas vamos deixar para frente e vamos seguir com o nosso amigo Samuel. Ele foi dedicado e ele crescia aos olhos de Deus, né? Então veja só, no verso 7 ali do capítulo 3 diz assim: Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra ainda não tinha sido revelada a ele, né? Então também, Deus, ora, poderia estar não falando com o povo, ou ainda também não tinha chego a hora, né, de Samuel, né? Ele estava aprendendo ali dentro da esfera sacerdotal. E aí sim, Deus vem e chama: Ô Samuel, vem cá, né? Mas como é que falou com Samuel? Alguém lembra? Como é que Deus chamou Samuel? Deus chamou Samuel, Samuel, e Samuel. ele foi até E Eli. ele fala, fala Eli, né? Ele achou que era Eli que estava, ele tava lá prestes a dormir, né? A Bíblia fala, ele estava com os olhos já fechando. E aí vem ele ali e chama, né? Samuel. E aí ele achou que era Eli. Levantou, foi lá. Oi, senhor Eli, o que que o senhor quer essas horas da noite, né? Ele, não, mas eu nem te chamei, mano, menino. Pode voltar a dormir. Aí voltou lá Samuel. Daqui a pouco passou um tempo de novo. Aí a Bíblia fala, segunda vez lá, né? Samuel, Samuel. E de novo ele vai lá no Eli. Oi, senhor Eli, o que que o senhor quer agora? Não, mas não te chamei, não. E aí Eli também, né? Vamos lá, ele era pecador, mas ele também tinha. Vamos dar um crédito para ele. Ele acabou percebendo a situação. Ele falou: "Ô, Samuel, isso aqui é Deus te chamando." E aí Samuel falou: opa, chegou a minha hora, agora, né, eu estou sendo dedicado aqui. E aí ele vem e fala aquela frase muito importante ali, ó. Samuel disse, o verso 10: Fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo.
E aí sim Deus começa a se manifestar, e agora Samuel está se preparando ali para virar um profeta. E aí terminamos aqui a primeira parte. Vamos adiante aqui. 1 Samuel 4-7, olha só a imagem. Guerra, Arca da Aliança ali, e sangue para tudo quanto é lado. E vamos lá. Os filisteus. Quem eram os filisteus? Alguém lembra quem são os filisteus? Quem eram os filisteus? Inimigo do povo de Deus. Muito bem, José Eduardo. Os filisteus ficavam ali na faixa de Gaza. Hoje, onde lá Israel está lutando com a faixa de Gaza até hoje, esse troço vem desde aquela época. E ali naquela região, inclusive, tem um carinha aí que nós vamos ver daqui a pouco, o José, que tinha 2,90 m de altura, ele era dali daquela região. E aí tinha a batalha, né? E o que que aconteceu? Por incrível que pareça, o objeto mais, vamos lá, mais sagrado do templo, mais sagrado ali né, do povo, era o quê? A Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Quem lembra-se? Que tinha dentro da Arca da Aliança, você lembra? Três coisas. Os 10 mandamentos, o maná e, O cajado de e o quem? cajado de Faraó. De Isso. Arão. É, De de Arão. Arão. De Arão. Cada um ali significava uma coisa. E aquele objeto, ele era tão, mas tão precioso e tão exclusivo e tão intocável, que não era qualquer um que poderia tocar né, Deus designou ali as funções dos levitas, cada um podiam, eles não podiam pegar de qualquer jeito, eles tinham que colocar umas varas assim, né, nas argolas ali na parte de fora para poder carregar e levar a Arca da Aliança. Então, assim, não era de qualquer jeito. Mas os filisteus foram lá e tomaram esse negócio. Perdão, esse negócio não, a Arca da Aliança. E aí vem a história de novo de Eli, Hofni e Finéias. Porque Deus fala ali, um pouquinho antes, no capítulo 2 ainda, que os filhos dele iam morrer. E a surpresa veio para Eli, porque, veja só, no capítulo 4 no verso 11, a arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então eles foram castigados por conta dos seus pecados e por deixar a casa de Deus de qualquer jeito. Só que olha só que interessante. Lá na frente, ali no verso 16, diz assim: Ele perguntou: o que que aconteceu, né? Como é que o que está acontecendo aí no contexto? Aí o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Eli, Ofni e Finés, eles estão mortos. Imagina um pai receber a notícia do seu filho, dos seus filhos, né? Mais de um, morreram. E aí, a Arca da Aliança foi tomada. Verso 18, capítulo 4. Quando ele mencionou que a Arca de Deus tinha sido roubada, Eli caiu da cadeira para trás, do lado do portão, quebrou seu pescoço e morreu, pois ele era velho e pesado. E aí cumpre aquilo que Deus falara, né? Antigamente ali, os seus filhos vão morrer e você também vai sofrer a causa disso. E aí tem uma palavrinha aqui, ó, em uma versão, pelo menos na NVI aqui, tá Icabode, e lá na Almeida e Revista, em outras, tá Icabô. O que que é isso aí? A mulher de Finéias, que era a nora do Eli, ela estava grávida. E depois dela saber também que o seu marido morreu por conta desse episódio, nasceu o filho. E ela deu o nome do filho de Icabode, e Icabô, ou Icabô, né? Dependendo da versão. E o que significa isso? Lembra-se que na Bíblia todos os nomes têm significado. Significa que o quê? Foi-se a glória de Israel. Então a amargura dessa mulher foi tão grande, porque Israel perdeu o seu objeto mais precioso, que era a arca, com os mandamentos, né? Enfim, e perdeu o seu marido. Então, a expressão para esse nome é: foi-se a glória de Israel. Mas a arca causava pânico lá na região dos filisteus. Se você ler o capítulo 5, você vai ver lá, ó, verso 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod e colocaram dentro do templo de Dagon. Não sei se vocês se lembram, Dagon era um templo de um deus pagão, e Sansão, né, esteve dentro do templo de Dagon, onde ele destruiu né, as paredes, enfim. E aí colocaram a arca, olha só, do lado da imagem da estátua de Dagon. Então tinha o deus lá dentro, lá do templo,
e colocaram a arca do ladinho ali. Vamos deixar ela dormir aqui hoje à noite. E aí o que aconteceu durante a noite? Eles acordaram no outro dia e a arca estava caída, a estátua estava caída no chão, sem ninguém encostar, né? Então, o poder de Deus destruindo ali. Então, quebrou um pedaço da estátua lá e tudo mais. E aí eles começaram a ficar preocupados. Falar, cara, a gente pegou o objeto sagrado desses israelitas e vamos devolver. E aí o que acontece? Veja só o capítulo 5, verso 9. Mas quando a arca chegou nas mãos, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe grande pânico, e afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de temores. Então os filisteus enviaram a arca de Deus para Ecrom. Falaram, não quero aqui, leva lá para outra cidade. E eles foram passando de lugar para lugar até chegarem num consenso ali, ó. Agora no capítulo 6, verso 1. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava no território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e disseram: O que nós faremos com a arca do Senhor? Diga-nos um lugar que deveremos mandar de volta. Se vocês devolverem a arca de Israel, não mandem de volta só a arca, mas mandem também uma oferta pela culpa. Então eles sabiam que tinham mexido com coisa que não deviam. E aí, para pedir desculpa ali, umas coisas meio malucas aqui, ó. Em favor, enviar para eles 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro. Então, coisas simbólicas ali, ó, né, do jeito que eles acreditavam nos deuses, para pedir desculpa e falar, por favor, a Arca da Aliança está causando pânico aqui na região nossa aqui dos filisteus. E ela foi devolvida então para Israel, mas não precisava, né, gente? A incompetência ali de Eli, dos seus filhos e toda a forma de cuidar da casa de Deus de qualquer jeito proporcionou isso. Muito bem. Agora chegamos aqui numa parte muito importante da Bíblia, aonde é nomeado o primeiro rei de Israel. Lembrando que Deus não queria, né, que o povo tivesse um rei. Ele era o próprio rei, ele era que conduzia, que entregava o maná, que com a nuvem durante o deserto conduzia o seu povo nas batalhas e assim por diante. Mas o povo pediu um rei, queriam ser como os demais. Então, se você ler o capítulo 8, você vai ver ali que Samuel começa a ficar velho, né? Só que olha que interessantíssimo a frase que eu vou ler agora. Eu não falei, o Eli aparentemente era um bom sacerdote, certo? Mas ele também pecou porque passou a mão na cabeça dos filhos, aquela coisa toda. Então, o pai ou o filho, nenhum, eu, você, nem, eu, minha esposa, ninguém de nós pode levar o pecado do outro, né? Nós vamos ser julgados unicamente pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. E olha só que interessante, capítulo 8, verso 1, diz assim: Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos líderes de Israel. Ó, Samuel estava, né, falando, ó, filhos, vou ensinar vocês aqui para serem líderes. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo chamava-se Abias. E eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos de Samuel não andaram nos seus caminhos, e eles tornaram a ser gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Então veja, o Samuel era um exemplo, mas não quer dizer que os seus filhos vão ser também. Se você é um bom pai, uma boa mãe, não há garantido que o seu filho vá ser. O que você tem que fazer é orar pelos seus filhos dia e noite, e pedir a Deus para que realmente os ajude, né? E a mesma coisa, né? O filho bom, o filho justo não pode pagar pelo pai que é ímpio e pecador. Enfim. Mas essa é a história, gente, de Israel. Não estava fácil, porque, né, o pecado imperava ali. Então Samuel ainda tentou argumentar, porque ali no finalzinho do verso 4 diz assim: Samuel, você já está idoso, os seus filhos não estão nos seus caminhos, então escolhe um rei aí para nós. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei que nos lidere, isso desagradou Samuel, porque ele sabia que não era a vontade de Deus, né? Verso 7, e o Senhor Deus respondeu, atenda tudo que o povo está pedindo, Samuel. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. Então, já que o povo que eu tanto amo não quer se submeter àquilo que eu tenho de bom e de melhor para eles, então, Samuel, deixa o povo fazer o que quiser. Pode falar, mãe. Ali, quando você está lendo ali, provavelmente você vai comentar, mas assim, dentro do que você está falando, é muito interessante que Deus fala, né, para o povo. Olha, vocês querem, não é a minha vontade, não é a vontade de Deus, mas vocês vão pagar impostos, vocês vão se submeter, vocês querem isso? E o povo, não é isso que a gente quer, então tá bom, então vocês vão ter. Então, assim.
Deus, ele estava liderando o povo, mas como a gente, e eu falo por mim também, como nós temos a necessidade de visualizar, né? De palpar. E o povo, assim, mesmo que seja um rei ruim, um rei pecador, um rei, sei lá, né? Tosco, o povo tinha essa necessidade de ter algo palpável, né? Para se igualar aos outros reinos, para ter um líder que liderasse. Era isso que eles queriam, né? E a Bíblia fala, né? É que Deus se agrada quando a gente tem fé, e a fé é a ausência dessa presença física. E é difícil, né? Isso porque a Só pela gente misericórdia. a gente espera o imediatismo, a resolução dos nossos problemas, e muitas vezes a gente deposita, né, num político, num artista, né, eu tô falando assim, o mundo em geral, né, coloca as suas expectativas em pessoas, ou até nos próximos, os próprios familiares ou conhecidos, enfim, marido, mulher. Mas olha só que interessante, lá no verso 19: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel. Então Samuel ainda tentou ser o porta-voz de Deus e dizer, pessoal, não é por aí o caminho, né? O rei vai pesar a mão sobre vocês. Então ele avisou aqui várias vezes. Ele falou assim: ó, o rei que vocês vão escolher, que não sabemos quem que vai ser, vai fazer você de escravos, vai colocar impostos sobre vocês, vai fazer, gente, igual os outros reis aqui, dos nossos vizinhos aqui, ó. Você sabe que o rei, ele nem sempre é a favor do povo. Então o rei vai pesar a mão sobre você. E o povo, não, fica tranquilo, nós queremos um rei mesmo, Samuel. E aí no final, ali diz o verso 22 do capítulo 8: o Senhor Deus respondeu, Samuel, atenda-lhes e dê um rei. Então Deus falou assim, ó, chega, pode. E aí o nosso amigo Samuel, ele obedece. Fala, então tá bom, senhor. Quem que o senhor quer que seja rei então? Vamos lá. Aí ele vai atrás de uma pessoa. E aí Deus optou por Saul. Isso está escrito lá no capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, ou seja, o pai dele, né? Bisneto, tarará, trineto, tarará. E, enfim, ele tinha um filho chamado Saul. Olha só os detalhes que a Bíblia dá, como a Bíblia vai, como Deus escolhe qualquer um, gente, qualquer um. Nesta ocasião aqui, vamos lá, aos olhos humanos, era uma boa pessoa. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, ó. Ele tinha um filho chamado Saul, quis, né? Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O cara era bonito. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então o cara era bonito, alto, forte, intelectual, enfim. Só que tinha um detalhe: ele era da menor das tribos. Porque lembra-se quando a gente estudou o livro de Juízes, nos últimos capítulos ali, falava lá do levita que cortou a concubina e mandou lá, e aí descobriram lá que, né, os benjamitas que estavam envolvidos, então a tribo de Benjamim se reduziu a muito, a 600, se eu não me engano ali, né? Então reduziu demais. Então era a menor das tribos depois. E lá de dentro, da menor das tribos, Deus escolheu o mais alto, o mais forte, mas depois a gente sabe que a história não é assim, né? No próximo rei depois dele. Enfim, então da tribo de Benjamim ele era o menor. E olha o detalhe, ele estava escondido. A Bíblia é bem clara em dizer isso aí. Quer ver? Ó? Ali no verso. Cadê? Não sei. Ele diz aqui, depois você lê ela com calma, no capítulo 9. Ele diz assim: Saul estava lá escondidinho, lá no meio da, da, da carroça ali, enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, é no começo aqui. Saul estava escondidinho. Então Deus falou: é aquele lá que eu quero. Aí Samuel foi lá, obediente, e foi atrás. E aí o que acontece? Ele foi ungido. Então, esta era a forma que Deus planejou, né? Já que o povo queria. Vamos ungir. Pega lá o óleo, todo especial, coloca na cabeça dele e unja ele como rei. Né? E aí ele já chegou chegando, gente. Olha lá, ó, já venceu a primeira guerra e o povo vivia momentos de alegria. É assim que termina ali a parte do capítulo 10. Ah, lembrei aqui, ó, onde é que ele estava escondido, está no capítulo 10 lá, ó. Ele está escondido no meio da bagagem, né? E aí todos gritaram: "Viva o rei!", né? E tarará. E aí por fim diziam ali, né? Agora nosso povo está com alegria porque nós temos um rei. Mas não era a vontade de Deus. Aí o que aconteceu? Vamos ver se ele foi obediente ou não. Então essa parte do livro, que é do capítulo 12 a 15, ele vai falar da advertência, da desobediência e da rejeição do rei Saul. Vamos lá. Samuel se despede. Então, o que que acontece? Ele já estava lá, eu coloquei entre aspas, estava meio velho já, né? Ele já não estava ali mais querendo
nada com nada, falou, cara, já estou cansado da vida, né? Já cumpri minha missão, gente. Agora a vida tem que seguir. Já que vocês querem um rei, eu sou o profeta, eu vou sair de cena, sigam o rei e vida que segue aí. Só que também Samuel, apesar de estar velho, ele era muito sábio, ele era um profeta ungido de Deus, ele repreende a Saul. Então veja só, Saul teve medo dos filisteus. Então se você for pegar ali o capítulo 13, olha só o que aconteceu. Um pouquinho antes, 12, verso 18. Samuel clamou ao Senhor. Naquele dia o Senhor enviou trovões e chuva, e todo o povo tremeu o Senhor e a Samuel. Porque aí, né, chegou a hora de realmente ele assumir ali, começou a batalhar, ganhou as primeiras batalhas, mas ele já teve uma primeira repreensão. Então veja só, Samuel tinha combinado com Saul e pediu para ele esperar ele chegar lá onde ele estava. Então, a partir do verso 8, diz ali, ó, ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel. Então, Saul estava ali, prestes a ir para uma batalha, mas Samuel não chegou até Gilgal. Então, Saul ordenou: tragam aqui os holocaustos, os sacrifícios. Saul não ofereceu o holocausto, então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Ou seja, o profeta disse assim: Saul, não faça nada, não vá para guerra nenhuma, não, né, não mexa aqui, não mexa ali, espere eu chegar, beleza? E deu o prazo lá. E daí ele não chegou. E aí aí vocês vão ver vários exemplos aqui, gente, de Saul agindo pela ansiedade, sei lá, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então ele não esperou o tempo certo. E aí, olha só a resposta lá, ó. Verso 11 do capítulo 13. Perguntou-lhe Samuel: Saul, o que você fez? E Saul respondeu: Ué, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e você não tinha chego no prazo, e os filisteus estavam se reunindo aqui para me atacar, eu peguei e ofereci o holocausto. Eu não precisei esperar você, né? Então ele começou a ficar preocupado com os filisteus, que ó, os filisteus vão falar muito no livro de Samuel, que ó, era o principal povo que guerreava contra Israel ali na época. Então Saul já começou a ficar com receio. Opa, né, eu sou rei, eu tenho meu exército aqui, mas será que eu vou dar conta dos inimigos? Então ele já ficou meio que com medo. Aí o verso 13 lá, ó, disse Samuel: Você agiu como um tolo, Saul. Você desobedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que deu a você. Porque se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido o seu reinado para sempre em Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou como líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel já falou assim: Cara, o teu reinado vai chegar ao fim um dia. Deus tinha preparado, Deus não queria reino. Aí o povo pediu. Aí Deus falou, beleza. E aí falou, então tá bom, Saul. Então eu vou, quando você estiver no reino aí, eu vou estar com você, beleza, meu filho? Beleza. Só que aí na primeira Saul já vacilou, gente, né? E aí ele fez, e aí só ladeira abaixo, ó, desde o começo. Então assim, ele não teve nem tempo de assumir um reinado, de ficar anos e anos e anos assim, tipo assim, poxa, que rei bom que nós tivemos, apesar de não ser a vontade de Deus e tal, né? Que o povo poderia falar dessa maneira. Mas assim, não, nas primeiras decisões ele já começou a errar e não parou mais. Então veja só onde que ele errou agora. Ele fez um juramento ali no capítulo 14, e a Bíblia chama assim, ó, o juramento impensado de Saul. Então veja só. Capítulo 14, verso 24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia imposto um juramento dizendo: Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, e antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. Ou seja, os caras estavam na guerra contra os filisteus, que era o povo mais difícil da época, e ele falou assim: ó, vocês não vão comer durante o dia. Por algum motivo, ele criou essa situação aqui. O exército inteiro entrou num bosque e acharam mel no chão. E viram que o mel estava escorrendo, mas ninguém comeu, pois eles temiam o juramento do rei Saul. Mas Jonatas, agora aparece um personagem aqui, ó, Jonatas, porém não sabia do juramento que o seu pai, ele era filho do rei, havia imposto no exército. E Jonas estendeu a vara, pegou o mel e comeu. Então um dos soldados foi lá e disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo. Maldito seja todo homem que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. E Jonatas falou: Poxa, mas eu não sabia. E ele conta a história aqui, se você ler com calma, né? E aí eles foram lá contar pro rei, né? E aí, só que antes disso, olha só, já tava um clima pesado ali.
Porque no verso 36 diz Deus, diz assim, ó, final do verso 34 indo para o 35 ali. Ó. Assim cada um levou o seu boi para abater. E Saul edificou um altar para o Senhor. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los, vamos até o amanhecer, não vamos deixar nenhum vivo. Então ele estava empolgadão ali como rei, né? Vamos para cima. E eles responderam: faz o que você achar melhor, rei, os soldados. Mas veja só, ele estava agindo por iniciativa própria. Por quê? Toda batalha, gente, ou vamos lá, agora vamos trazer para o nosso âmbito pessoal aqui. Toda decisão que você vai tomar, peça a Deus uma orientação. Eu, William, eu tenho um costume. Está escrito lá em Atos capítulo 22, verso 10. Paulo fala assim: o que queres que eu faça, Senhor? Depois que ele se encontrou com Deus, né? Deus se revelou a Paulo, ele faz essa pergunta: o que você quer que eu faça, Senhor? E eu vou dizer por experiência própria minha, gente. Por experiência própria minha, gente. Todas as decisões importantes que eu tenho que tomar, eu faço essa pergunta. Eu lembro desse texto. Atos 22, 10. O que o senhor quer que eu faça, senhor? É um cliente novo? O senhor quer que eu trabalhe para esse cara? Ou é coisa da minha cabeça, eu só querer ganhar mais dinheiro? Eu sempre tento botar Deus na minha frente e falar, Senhor, se não for o melhor para mim, não permita. Não permita, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá, a decisão que eu vou tomar, eu não sei se vai ser a melhor para mim. Então, Saul, apesar de ter sido nomeado por Deus, ele talvez não tinha esse costume. Então ele falou: vamos lá e vamos para a guerra. Mas ele não consultou a Deus. Será que Deus quer que a gente vá? Ou será que Deus vai estar com a gente na guerra? E olha que detalhe aqui, ó. O sacerdote, porém, diz: não, não, consultemos aqui antes a Deus. Então, ó, temos que pedir autorização do chefe maior aqui, né? Então Saul foi lá: ah, beleza, tá certo, né? Esqueci, desculpa. Então Saul perguntou ao Senhor: devo perseguir os filisteus ou tu entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia, o que que Deus fez? Deus não respondeu, né? Então, apesar dele ter consultado, Deus não respondeu. Muito bem, terminando aqui o juramento, o seu próprio filho foi a vítima. E aí ele disse assim no verso 44: que Deus me castigue com todo rigor, mas caso você não morra, Jonatas. Então ele já começou até ter problema com o filho. E lá na frente você vai ver isso aí também lá com Davi, enfim. Muito bem, então o Senhor rejeitou Saul, ele foi desobediente a várias ordens aqui. No capítulo 15, ele fala lá que isso aqui foi muito impactante, ó. Vão lá, ataquem os amalequitas e consagrem o Senhor e destruam tudo que lhes pertence. Ou seja, não poupem os homens, nem as mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Deus falou assim, ó, esse povo não tem mais chance de salvação, enfim, né? Vai lá e destrua tudo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, pouparam tudo que era bom, mas o que era desprezível, eles destruíram. Ou seja, né, chegou lá na casa dos caras, ah, tem um celularzinho aqui mais antigo, esse aqui eu vou jogar fora. Opa, tem um iPhone aqui, ah, não, esse aqui eu vou guardar no meu bolso que eu vou usar. É mais ou menos isso, né? E ali com os bois, né, com os animais, ele preservou. Mas a ordem de Deus era o contrário, a ordem de Deus é destrua tudo isso. E veja, quando você vê um texto desse, aparentemente você fica um pouco impactado, né? Eu vou me ater aqui alguns segundos aqui, ó. Não poupe ninguém, né? Parece que Deus é cruel aqui quando ele fala assim, né? Destrua tudo. Mas, gente, tem que entender qual é o contexto, tem que entender por que é que Deus deu essa ordem, né? Então costuma se separar muito assim, né? A questão do Deus do Antigo Testamento, ele era ruim, era um Deus tirano, era um Deus que mandava, e o Deus do Novo Testamento, ele é bonzinho, é Jesus, é o amor. Mas as pessoas que não leem a Bíblia completa, ou que pegam algumas partes, ou que talvez não tenham o conhecimento completo pela graça do Senhor, esquecem que em Apocalipse, o Deus do Apocalipse, ele é muito mais, ele pesa muito mais a mão do que o Deus do Antigo Testamento. Quer dizer, o mesmo Deus, mas, né, em circunstâncias diferentes. Então, se você ler Apocalipse, você vai ver que o fim vai ser muito pior do que o, entre aspas, Deus do Antigo Testamento. Então, a gente não pode fazer essa separação. Deus é uno e trino, né? Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo, mas a essência dele sempre foi o amor. Tanto que o apóstolo João diz lá nas suas cartas, né? Deus é amor. Isso é a plenitude. Agora, as atitudes e as permissividades de Deus existem por causa de algumas circunstâncias. E aí o nosso amigo Saul tentou dar um jeitinho, brasileiro não, israelita, benjamita, né? Querendo o melhor para si. Pegou ali algumas coisas, aí Deus fala assim, ó, chega, cara. Se eu não falei para você fazer desse jeito, você fez do outro. Olha lá, ó.
verso 19, capítulo 15. Por que que você desobedeceu ao Senhor? Por que que você não fez o que eu pedi? Né? Então, aí Deus fala assim, cara, já deu a tua hora aí. Pergunta, gente, por aqui? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma questão? Ou posso seguir adiante? Porque agora nós vamos entrar aqui numa história bem conhecida. Posso seguir? Pode seguir por mim. Belezura. 1 Samuel, do 16 ao 20. Davi, agora vem o nosso amigo Davi aqui, ó, o escolhido e amado de Deus. Então, ele foi o filho escolhido. Agora o reinado de Saul chegaria ao fim. Não agora, nesse exato momento aqui, cronologicamente, né, mais para frente, mas assim, Deus falou, já deu para bola, acabou. Muito bem, Samuel foi designado a ungir outro. Quem é este? Davi. E aonde está escrito? A partir do capítulo 16, lá, ó. E aí a história conta, eu não vou dar muitos detalhes, porque essa história vocês já provavelmente conhecem muito bem. Ele foi até Jessé, que era o pai de Davi, na sua casa, e falou: Olha aqui, eu estou em nome do Senhor, e vim aqui na sua casa, meu amigo Jessé, para ungir o novo rei de Israel. Nossa, ele ficou super feliz. Então vamos lá, traz aí teus filhos aí que eu vou lá dizer qual deles que é. Aí vem o primeiro, né? Que era Eliabe, e aí falou, com certeza é esse aqui, Samuel. Até Samuel, gente, pensou, é esse cara aqui. O cara era bonito, o cara era alto. E aí Deus falou, Samuel, não é esse. Aí vem o segundo, Abinadab. É esse? Não é esse. E assim a Bíblia vai contando a história ali até chegar no último. E aí Jessé falou, mas não tem mais, né? Acabou. Aí Samuel falou, não, mas peraí, você não tem mais nenhum, tem certeza? Ah, Samuel, cara, tem um lá, o nome dele é Davi, mas ele tá lá mexendo com os bichos lá no meio do pasto, lá com umas ovelhas. Ele é muito pequeno também, ele nem dê bola pra ele. Não, não, pode trazer ele aqui, manda ele lá. Foram lá, buscaram Davi, e aí falou, é esse aqui, né? E aí a Bíblia termina ali, né? Ainda tem o caçula, mas ele tá lá, e Jessé mandou chamá-lo, e Samuel pegou e ungiu com óleo, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Verso 13. Verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha só, então Davi era o menos provável. Lembra-se que Saul era o quê? Era o mais provável, ele era o maior de Israel, de altura, de estatura, de força, enfim. Mas ele era da menor tribo. Mas ele tinha atributos positivos. Agora, Davi era um menino, né? E aí o Senhor enxerga o coração, gente. Não adianta o cara ter um carro bonito, aquela mulher empoderada, e que todo mundo bate palma, blá, blá, blá. Nós, seres humanos, muitas vezes damos valor para isso. Deus vê o coração, Deus olha aquela pessoa que talvez aos nossos olhos seja indigno. Aquela pessoa que está lá, morador de rua, aquele cara que você fala para ele, esse cara não vai dar em nada na vida. E às vezes Deus fala assim, filho, é você mesmo que eu escolhi, né? Para justamente dar um tapa de luva na nossa cara e falar assim, cara, nós somos todos iguais. Não podemos distinguir as pessoas, não podemos reverenciar uma mais que a outra, enfim. E aí, Deus conhece o meu coração, William, Maiara, Simone, Maria, Irene, todo mundo que está aqui e que vai assistir. Deus conhece o coração de cada um de nós. E aí, o espírito bom foi para um e o espírito mau foi para o outro, né? Então, Davi tinha, a partir de agora, o poder do Espírito Santo. E aí o verso 15 diz: Os oficiais de Saul disseram a ele: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando o rei. E aí o rei Saul começou a ficar meio malucão, gente. E aí ele começou, né, pirar ali, querer fazer coisa errada. E veja só o verso 23, que legal. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi tocava sua harpa e acalmava, e Saul sentia alívio, e o espírito maligno deixava, né? Então, olha que interessante, né? Então, Deus fazendo ali um oposto, né? Saul, você não cumpriu com o seu papel, vou mandar um menino agora, e esse menino vai acalmar o teu coração aí, mas você ainda vai ser perturbado por muito tempo. Muito bem, então uma das histórias mais conhecidas agora está no capítulo 17, Davi e Golias. Eu nem vou entrar em detalhe, que ela é bem conhecida, mas a batalha mais improvável da época, né? Um menino jovenzinho ali, com um gigante de 2,90 m de altura, e ele foi lá, pegou 5 pedrinhas no riacho, pôs na funda, mas o mais curioso é que ele não se encorajou pelo tamanho do problema que ele tinha na frente. Então, quando a gente encara, gente, um poder, um desafio na nossa vida, que a gente fala, esse obstáculo é impossível de ultrapassar, se for da vontade de Deus. Lembra lá do William lá que fala para vocês, Atos 22:10, Senhor, o que que você quer que eu faça? Se você sentir que Deus mandou você fazer e você confiar de todo o seu coração,
qualquer obstáculo pode ser vencido, inclusive um gigante. Pode falar, Mayara. Tá falando ali sobre Saul, né? Quando a gente vê a trajetória dele, enquanto você estava falando, me veio à mente isso. O Novo Testamento fala que o pecado imperdoável é a, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que Uhum. é sinônimo de você rejeitar, rejeitar, rejeitar a voz de Deus, o Espírito Santo, no caso, até que você não escuta mais. Mas não porque Deus não quer falar, mas porque você já rejeitou tanto e Deus vai respeitar o teu livre-arbítrio. E o que aconteceu com Saul foi exatamente isso. Deus deu direções, deu orientações e ele foi rejeitando, foi fazendo do jeito dele, do jeito que ele achava melhor, foi adaptando ao querer, ao eu dele, até que Deus deixou ele. Então é importante a gente, me veio muito isso no coração, é importante a gente ver, tomar cuidado, porque às vezes Deus vai falando com a gente, vai falando, a gente vai desviando dos caminhos, vai desviando das orientações, até que chega uma hora que ele não fala mais. A gente disse tanto não com as nossas atitudes, com a nossa vida, com as nossas escolhas, que ele sai. E aí, Saul foi tomado por espíritos malignos. E com a gente não deve ser diferente, né? Então, assim, como é sério você rejeitar o que Deus fala, né? Porque você está blasfemando, você está pecando contra o Espírito Santo. Está falando contra, não verbalmente, mas através das tuas atitudes. E aí Satanás toma conta, que foi o que aconteceu com ele, né? E você pode ver nos relatos bíblicos, ele só se acalmava quando Davi vinha e tocava. Uhum. Mas por quê? Porque Deus estava com Davi. É. E o coitadinho do Davi não era nem para ele estar na guerra, gente. Não era o lugar dele lá. Imagina um monte de homem forte lá, preparado, treinado para a batalha. E aí o pai dele fala: Filho, leva isso aqui, essa comidinha lá para seus irmãos lá na guerra, lá, beleza? E aí chegou lá, todo mundo parado. 40 dias foi o prazo que deram, né, para algum israelita tentar afrontar contra Golias. E ele ficava gritando lá, né, uma vez por dia: Quem é que vai lutar comigo aqui? Ninguém via. Todo mundo, até o rei Saul tava com medo. Aí tiraram chegou o Davi lá, né? O que que você está fazendo aqui, né? E tal. Aí ele escutou, né? Olha que interessante a frase que Davi fala ali, ó. Quando ele escutou o Golias gritar lá do outro lado do acampamento da batalha para poder chamar algum de Israel, né? E aí ele falou assim, ó. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí Davi falou assim: daqui que eu vou lá. Aí tentaram colocar a armadura do rei Saul, no, né? Levaram ele até o rei, né? Falou: o que que você está fazendo aqui, filho? Não, não, eu vou lutar com esse cara aí. Você tem certeza? Não, você tá maluco. Então, pelo menos pega minha roupa aqui, ó. Tentaram botar o capacete, a couraça ali. Ele falou: não, não, tá muito pesado isso aqui, não tô meio desajeitado. Deixa que eu vou ali no rio, já volto. Pegou as pedrinhas, voltou com a fundinha dele ali, ó, e foi lá, né? E aí, uma giradinha, uma pedrada na cabeça foi certeira para derrubar o gigante, ainda cortou a cabeça dele. Enfim, então Davi tinha um propósito, gente. Então, assim, imagina, é o lugar mais improvável, com a pessoa mais improvável o cara foi lá e estava no momento certo, na hora certa, para livrar o seu povo. Então, veja, isso é uma prova de que Deus pode fazer o que ele quiser com quem ele quiser, né? Ele pode usar a menor das pessoas, até a gente que é aqui desconhecido, né? Não temos referência nenhuma no mundo, aí a gente é mais um grãozinho de arroz nesse mundo, Deus pode nos usar também. Muito bem, continuando. E Pode falar. o que eu acho interessante também é que ele vai lá, ele é ungido, ele tem uma promessa, né? Tipo, que ele vai ser o rei. E ele pega e continua tocando a vida dele, né? É, a gente, ele não atropeça, ele não atropela, né, as fases. Se é a gente, hoje Deus fala, não, você vai ser tal coisa. A gente já quer dar um jeito de ajudar Deus, né? A gente, opa, então é comigo, então já deixa eu lá, então resolver o negócio, né? A gente não espera o processo, né? Uhum. Você falou da gente ajudar Deus. Tem uma empresa que eu fui atender uma vez lá, daí o cara falou assim: Cara, aquele dono da empresa ele sabe tudo. Eu falei: É verdade, é? Ele acha que ele é professor de Deus. Olha só, né? Realmente, às vezes a gente quer tomar. Mas por que, Simone? Você vai entender muito bem isso aí que você está falando. Foi muito boa a contribuição, porque assim, ó. Você deu o exemplo bom, né? Davi, ele soube passo a passo esperar, ele sabia que se Deus falou, beleza, não importa se vai demorar 20, 50 anos. Agora, com Saul Uhum. foi diferente, porque Saul, ele colocava o seu eu na frente,
apesar dele crer em Deus, ele agia com seu impulso, né? Os dois exemplos que a gente deu ali atrás ali, né? Das guerras, ele não esperou, os filisteus estavam meio que ali em volta, ele não esperou Samuel chegar, porque Samuel falou, cara, me espera. Ele foi lá e agiu do jeito dele. Aí na outra circunstância ali, ele agiu de novo do jeito dele. Ó, você tem que destruir todo esse povo aqui. Ele quis fazer do jeito dele. E mais pra frente você vai ver que cada vez eu acho que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais medroso. E aí eu coloco uma situação na minha vida que ano passado eu coloquei aqui na minha. Tem até agora aqui no meu celular isso aqui. Todo começo de ano eu coloco umas frases ali. E eu coloquei ali. é, Observe bem o exemplo de Saul para que no momento da tensão, no momento do aperto, no momento da dificuldade, como que você vai agir? Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, eu gravei no meu celular isso aqui. Então, assim, porque eu não sei como é que você age aí quando você está desesperado. Eu não sei quando você age quando você está, sei lá, quando falta dinheiro para pagar conta, quando você não consegue se acertar com o marido, com a mulher, quando o filho está com dor de cabeça, você está com um problema familiar terrível já há muitos anos, está com problema de saúde. Eu não sei, gente, como que você lida com situações desconcertantes, né? Mas para mim é algo que eu ainda luto muito. Tipo o Saul, assim. Eu vou dizer que é difícil a gente, né, confiar plenamente em Deus. É a fé, mas a fé ela é igual a academia, você tem que fazer musculação ali para ir crescendo, né? Pode falar, mãe. E também no que a Simone falou de Davi, o processo muito reflexivo assim para mim, porque Davi teve oportunidade, pelo menos duas, bem assim, nossa, na mão dele, a faca e o queijo literal, que ele poderia matar Saul e falar assim, e ainda justificar, falar, não, mas Deus me prometeu, Deus está me entregando Saul na mão para eu matar ele, para eu ser rei. E Davi, ele não fez isso. Ele, imagine você ter essa promessa mais para frente, né? Mas você vai falar isso, mas assim, você ter essa promessa, como a Simone falou, esperar o processo, que foi longo, não foi assim, tipo, ó, você vai ser rei, uma semana ele estava coroado rei. Cara, ele passou muito problema, muita perseguição, muita tristeza, E ele foi perdas. humilde também, né? Imagina, Foi humilde, ele cara. tocava pro rei, cara. Ele sabia que era ele que era o rei, já tinha ali, já estava certo, e ainda assim ele foi humilde, esperando o momento. Não, e assim, depois de todo o mal que Saul fez para ele, né, por duas vezes ali que ele podia matar Saul mais para frente, ele falou: "Não, eu não vou tocar no ungido de Deus". Então o Verdade, teve processo aquela e parte, a né, que ele estava humildade se abaixando dele para fazer as necessidades, né? Acho que o outro que Isso. estava com ele falou, vai lá, é agora, né? Ficou é, instigando ele, e ainda assim ele não foi. e ele É, poderia até ter a melhor justificativa do mundo. Deus me entregou o rei Saul e Deus me prometeu. Então assim, acho que é Deus que está querendo que eu faça isso. Então, Verdade. e qual é o mandamento, né? Não faça isso, não mate ali o ungido de Deus. E ele obedeceu, cara. e ele usava exatamente essa palavra: eu não vou atentar contra o ungido de Deus. E ele esperou o momento certo, porque sabendo da promessa futura, a confiança era tão grande que não importa o que acontecesse, porque aí nós vamos ver agora a perseguição, né? Agora Saul começou a ir atrás. Então imagine Davi também era humano e tinha, apesar da promessa, ele também tinha certamente os seus anseios, né? E de fugir, e os episódios relatam isso, né? Ele ficava preocupado, e agora, será que eu vou perder a vida? O Saul jogou uma lança, e, né? Então, tudo isso era muito. É legal ver que os grandes personagens bíblicos, eles foram humanos como a gente, né? Claro, cada um no seu contexto, mas você vê que cada um tem um propósito, né? Então, e a vitória veio pela fé, né? Ele derrubou, cortou a cabeça do Golias, depois guardaram a espada lá no templo, beleza. E Saul começou a ficar com inveja, porque ele falou: Ei, eu que era o rei, e veio esse piá aí, esse guri, esse moleque, né? E tomou a cabeça do Golias, matou o maior guerreiro contra o Israel aqui, e agora ele começou a ficar com inveja, porque aí existia um cântico. Várias vezes na Bíblia fala assim: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000, né? Então era um cântico. Então eles ficavam, ó, Davi é maior que Saul, Davi é maior que Saul. E Saul já sabendo que o reinado ia ser perdido, gente, já sabia quem era o próximo rei. Aí ele foi pra cima, aí perdeu a cabeça completamente, né? E aí tem um negócio interessante que é a amizade dos dois, que é do filho de Saul, que é Jonatas, com Davi. Então você tem que perceber que a Bíblia fala muito bonita essa parte da amizade entre eles e que é um exemplo de lealdade.
porque olha só a posição de Jonatas, né? Quão difícil era, porque ele tinha o pai, que era o rei, e ele tinha o amigo, que era o próximo rei. E ele vendo toda essa circunstância, Jonatas declara aqui nas frases bíblicas, né, que ele sabia que o pai dele estava fazendo coisa errada. E aí, como é que você ama o teu pai? Você ama o teu amigo. Mas se o teu pai está perseguindo o teu amigo, você vai ficar quieto, você vai ajudar, você vai fazer. É uma posição também complicada para ele, né? Então ele sofria das duas partes. Ele sofria com o seu pai e sofria também com Davi ali, né? Tentando ajudar e apaziguar. E aí, algo bem interessante que fala aqui, né? Até em determinada passagem que fala que Jonatas foi lá mais para frente ali, deu um beijo em Davi, né? Então muitas pessoas usam isso aqui de forma pejorativa e levam o texto bíblico, coisa que ele nunca disse, né? Então você tem que entender o contexto que está sendo falado, igual eu citei agora há pouco, né? Artifícios teológicos aí, Mesmo hermenêuticos. porque o beijo, você pode ver na própria traição de Jesus. Ah, Era sim, um sinal até cultural de amizade, sim, né? sim. Jesus chama Judas de meu amigo depois Isso, que ele beija. É isso. num sentido profundo de amizade. Então jamais era no contexto amoroso, sexual, enfim, nada, nada disso. Era um exemplo genuíno de amizade pura, né? De Jonas e Davi. Muito bem. E aí Saul fazia de tudo para matar Davi. E aí ele fugia, mas aí é o que a gente falou, né? Davi amava Saul, o ungido do Senhor, não vou fazer nada contra ti, e assim por diante. Muito bem, vamos para o capítulo 21, que o tempo está passando, até o 24. Aí Davi começou a fugir. Davi começou a fugir, 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 ia para uns cantos aí, mas Davi também era igual eu e você. Davi também pecou. Veja só qual foi um pecado relatado aqui. No capítulo 21, no verso 1. Davi vai para Nobe. Davi, ao falar com o sacerdote Aimeleque, de Nobe, Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho, Davi? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei Saul me encaminhou numa missão e me disse: Ninguém deve saber alguma coisa sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Ou seja, Davi estava fugindo, mas ele chegou lá onde ele chegou, ele não falou: Eu estou fugindo de Saul. Ele falou: Ah, o rei que me mandou que vem aqui, né? Então Davi também já teve medo também, como a gente falou agora há pouco. Mentiu. Lá na frente, em 2 Samuel, que é a próxima semana, nós vamos ver o episódio de Urias, de Batseba, de outros tantos pecados que Davi cometeu. Mas, apesar de pecador, ele tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi pede comida. Essa frase é interessante. Alguém leia para mim. Bom, eu vou pedir para vocês lerem ali Lucas capítulo 6, quem puder. Lucas capítulo 6, verso 1 a 5. Eu não tenho o costume, gente, nesses estudos que a gente está fazendo, ficar fazendo referência cruzada, tá? Porque é muita coisa. Eu tenho uma Bíblia minha aqui que ela é completamente linkada com tudo. Eu consigo mapear ela inteira. Aonde Jesus falou essa frase, da onde que ele puxou, da onde que o outro profeta, tudo integrado, né? Então, mas esse episódio é bem interessante, porque diz lá em Lucas, quem achar pode ler, capítulo 6, verso 1 a 5, é bem curtinho. Ele cita Jesus cita exatamente essa passagem. 1 a 5? Isso, capítulo 6, Lucas 1 a 5. É para ler? Aham. E sucedeu que no segundo Shabat, após o primeiro, ele passou entre os campos de trigo, e os seus discípulos arrancaram espigas de trigo, e, esfregando-as nas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito? Fazei nos dias do Shabat? E Jesus respondeu-lhes, disse: Não lestes o que fez Davi quando estava com fome? Ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição, e também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes? E dizia-lhes: O filho do homem é o Senhor também do Shabat. Uhum. Vocês Obrigado. também? Isso, até E aí. aconteceu também Não, em até outros. aí, até o 5. Isso. Ah, tá bom. Então, Jesus relata, ele estava explicando lá para as pessoas exatamente essa passagem aqui. Então eles estavam questionando a Jesus da licitude de fazer coisas no sábado. Ah, mas você não pode curar Jesus no sábado. Jesus, você não pode dar comida para uma pessoa. Então os judeus ficavam cercando Jesus, né? A Bíblia é muito clara nisso, ela fala exatamente com essas palavras, para tentar pegar Jesus em alguma coisa, né? Ó, mas a lei está dizendo isso e você está fazendo, então você não pode ser o Messias, porque você pecou. Né? Mas Jesus, ele era Deus. E tudo bem que ele era em forma humana, mas ele foi tão perfeito
E ele não pecou em nenhuma circunstância. E esse exemplo ele está citando. Falou, mas vocês estão dizendo que não é bem fazer, é ilícito ajudar o próximo no sábado? Os judeus, eles eram tão... Tinham as linhas do judaísmo, que a gente bem sabe, né? Fariseus, saduceus e assim sucessivamente. E, em determinadas circunstâncias, eles eram tão aficionados pela lei, né? Ou pelo aquilo que o próprio homem colocou naquilo que a palavra não está. Então, eu citei agora há pouco o Talmud, lá no começo aqui, né? O Talmud uma referência para os judeus aí da tradução oral. Muitas das citações que tem lá não estão na Bíblia, né? Então, os judeus eles viviam muito às vezes pela lei do ser humano do que a Deus. E aí lá em Atos, capítulo 5:29, se eu não me engano, enfim, diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, assim, o que acontece? Jesus falou assim: é lícito você fazer o bem para o próximo no sábado, né? É o exemplo aqui de Davi. Davi tinha chego ali em determinadas circunstâncias, estava com fome, ele entrou ali no lugar dos sacerdotes, ele falou: ei, tem comida para nós? Ei, mas era no sábado. E no sábado os sacerdotes, eles trabalham. Por isso que Jesus falou assim, mas veja só, eles trabalham, mas eles não recebem, né? Por isso que Jesus falou assim, ó, os sacerdotes trabalham no Shabat, mas eles não pecam. Eles não transgridem o mandamento. Por quê? Porque eles estão trabalhando para Deus. E ali, aqueles pães que eram consagrados, os pães da mesa da proposição, eles eram trocados a cada sábado. Então, lá na Torá, quando a gente viu lá Moisés falando, né? A partir de Êxodo capítulo 25, que Deus fala, Moisés, construa um tabernáculo, coloque aqui os pães da mesa da proposição, o altar do holocausto, a menorá, o incenso, o candelabro e lá na frente a arca da aliança, enfim, toda a montagem dali do santuário, cada peça daquilo representa Jesus, como a gente já viu. E os pães também, né? Jesus fala, eu sou o pão do mundo, né? E eram 12 pães, representam 12 tribos. Nossa, tudo tem um significado. Resumidamente falando, Jesus cita essa passagem aqui e Davi estava com fome. O que que o sacerdote falou? Olha, tem um pão aqui que ele é consagrado, mas nesse caso que é uma situação de fome, de ajuda ao próximo, isso aqui está à frente da lei de Deus. Entende? Então, assim, não há erro nenhum na violação do sábado. O sacerdote foi lá pegar um pão para dar para uma pessoa que está com fome. É a mesma coisa hoje, né? A gente que guarda o sábado, eu tô ali, cara, você tem um cara que está pedindo comida, um cara que está precisando, eu vou passar diante dele e vou falar: não, eu não vou ajudar, porque hoje não é dia de comprar nem vender, segundo a Bíblia, não, hoje é sábado. Não, eu tenho obrigação de ajudar o meu irmão. Isso está acima da lei, né? Então, aqui, por isso que Jesus citou essa passagem ali dos pães da proposição. Muito bem, vamos adiante que o tempo está indo. Saul ordena Doeg a matar 85 sacerdotes. Então ele ficou maluco de saber que Davi fugiu e mandou Doeg ir atrás lá e matar 85 sacerdotes no templo. E é isso que aconteceu. Então Saul já estava completamente fora da casinha, mas ao contrário, como a Simone falou agora há pouco, Davi teve várias chances. Saul poderia ter saído morto. Então ali está escrito no capítulo 22, Davi se refugia e aí logo adiante no capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul. E aí vem ali aquela famosa frase que a Simone já adiantou, né? Saul passou um aperto. E aí o que que ele foi fazer? Foi no banheiro, né? Tá escrito na Bíblia ali. Saul entrou na caverna para fazer as suas necessidades. Mas, né, o aperto, na verdade, eu quis fazer, claro, uma brincadeira aqui, é em relação, né, que Deus poderia permitir Davi matar Saul. E ele reconheceu que Davi era ungido. Depois de toda circunstância, ele se revela, fala: olha, rei Saul, poderia ter atentado contra a tua vida aqui. Aí Saul fala: poxa, meu filho, verso 20, ó, agora eu tenho certeza que você será o rei de Israel, e o Israel será firmado em suas mãos. Mas Saul, ele era meio de meias palavras, assim, sabe? Aqui ele falou que reconheceu, daqui a pouco ele já não reconhecia mais e assim vai embora. 1 Samuel 25-27 agora, a morte de Samuel, Davi e as suas batalhas. Chegou o fim da história do profeta. Ele morreu, já estava velhinho, como a gente viu lá atrás, né? Então Samuel morreu e todo o Israel se reuniu e pranteou por ele. Então foi-se o líder profético ali. E aí começa a história de Davi e Nabote. Essa história é interessante porque Davi foi pedir ajuda, foi pedir licença ali para passar ali pelas terras de Nabote, e aí ele foi recusado, né? Então, aconteceu um episódio aqui que ele acabou, perdão,
Não é Nabote, é Nabal. Deixa eu corrigir aqui. Nabote é as vinhas de Nabote lá, o profeta Elias de Jezabel. Desculpa, eu troquei o nome do cara aqui. Muito bem. Nabote, Nabal. Depois eu arrumo aqui, não tem problema. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Nabal. Vamos lá. Então, o que aconteceu com a história do Nabal? Então, Davi foi lá e foi passar ali, e o Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, e aí Davi pediu passagem, pediu ajuda ali e tal, e ele falou, não vou, né? Quem que é esse Davi? Olha lá, o verso 10, capítulo 25. Quem é Davi? Quem que é esse filho de Jessé aí? Eu tenho muitos servos aí que estão fugindo, esse aí deve ser mais um que está fugindo. E aí os mensageiros voltaram até Davi e relataram essas palavras. Ó, Davi, o cara não foi receptivo com nós aí, não, velho. E aí Davi ordenou aos seus homens: ponham as suas espadas na cintura. Ficou bravo. Assim eles fizeram também, e Davi também fez. E foi cerca de 400 homens acompanharam a Davi e foram lá falar com o tal do Nabal. E aí aparece aqui uma figura que é a esposa dele, Abigail, intercedeu em favor. Então ela vendo que Davi era um homem bom, que estava, né, que era ungido por Deus, e ela tentou apaziguar ali, falou: "Ó, marido, dá uma ajuda, os caras não estão fazendo nada de errado aí e tal". E o Nabal, firme e forte ali, que não queria deixar Davi passar por ali e tudo mais. E aí ela tentou, fez comida ali, tratou bem e tudo mais. E aí aconteceu que o nosso amigo Nabal aqui morreu depois, ali no verso 37, 38, 37. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher contou tudo e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. E cerca de 10 dias depois, morreu. Muito bem. E aí, o que que aconteceu com Abigail? Virou esposa de Davi, virou viúva, né? Então estava permissivo aí para poder casar. E Abigail foi uma das esposas de Davi. A outra esposa, Mical, né? Filha de Saul, filha do rei. Até nem coloquei essa história aqui, mas Saul falou: "Você quer casar com a minha filha, Davi? Vai lá e faz o seguinte: invade lá aquele povo lá e me traga 100 prepúcios." Ele pediu coisa nada a ver pro cara. E Davi foi lá e fez: "Tá aqui, eu quero casar com a sua filha", né? Há histórias muito aleatórias assim, enfim. Mas Davi teve outras tantas, né? Batseba depois foi a mãe de Salomão e outras tantas mulheres aí ao longo da sua carreira. Mas Davi poupou Saul de novo. Verso 26, capítulo 26 fala isso. Saul reconhece que errou de novo. Olha lá, ó, verso 12. Estavam todos dormindo em sono pesado, vindo o Senhor que havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado, colocou-se no topo da colina e tarará, e conta a história aqui que ele tentou de novo ali, né? Tinha a oportunidade, perdão, novamente, de poder executar Saul. Verso 17. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: "É você, meu filho Davi?" Olha que bonzinho. "Sim, sou eu, meu senhor." Daí, verso 21. Então Saul disse: "Eu pequei. Volte, meu filho Davi. Como você é precioso e não sei o quê." Então Saul ele tinha esses altos e baixos, né? Uma hora ele perseguia, daqui a pouco ele amava Davi também, e o Davi amava ele, e vai que vai. Enfim, e Davi agora foi para a terra dos filisteus. Olha só que curioso, né? Porque os filisteus eram o quê? Eram oponentes do povo de Israel. Mas, porque Saul ficava nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem de perseguir Davi, Davi falou: "Não, eu vou embora daqui." E foi se refugiar lá com os, entre aspas, inimigos filisteus. Mas Davi foi inteligente. Ele se aliou de forma parcial, ou seja, ele não foi agora falar assim: "Agora eu sou do time dos filisteus, eu vou lutar contra Israel, que é o meu povo." Né? Não foi isso que ele fez. Então ele ficou certo tempo, se eu não me engano, 1 ano e 4 meses ali, e ali ele foi e ficou de forma parcial. Agora, Simone, chegamos aqui no capítulo 28, estamos quase terminando, que é o que você queria lá. Saul e a médium de Endor. Em algumas versões fala a bruxa de Endor, né? Então, esse Eu episódio só queria aqui, fazer um comentário. Queria só sim, fazer um comentário. sim. É, é que eu achei interessante também que ele começou um exército do nada, né? Ele pegou só os melhores da cidade para formar o exército dele, né? Quando ele não era rei ainda, né? Uhum. Só a elite, né? Só os problemáticos. Ele pegou, montou esse exército e ele mostra bem assim que Deus primeiro mudou o caráter dele, né? Deu autoridade para ele, porque ele teve autoridade sobre esse exército, né? Para depois vem o reino. E eu acho interessante que essa história, eu gosto muito dela, porque ela deixa bem clara que quem não cumpre princípios não vive o reino, né?
de Deus. Uhum. Tem que andar na linha, não tem jeito, né? É sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo, como diz, né? E a Jesus. E lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15, fala sobre a igreja de Laodiceia, né? A igreja morna, os tempos que vivemos hoje, a última etapa do cristianismo. Vamos chegar lá, vamos estudar isso um dia. E lá Deus é categórico, Simone, em dizer assim, ó: eis que estou prestes a vomitar-te da minha boca. Antes você fosse frio, mas porque você é morno, ou seja, você está em cima do muro, você está, né, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, né? É melhor que você fosse, fala, cara, quer aproveitar a vida, aproveita. Se você quer tomar essa decisão de falar assim, cara, eu vou viver 60, 70, 80 anos e eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu não sei se existe Deus, se existe eternidade, eu vou aproveitar aqui e se eu morrer, acabou e fim de papo. Beleza, Deus fala, cara, então aproveita. Vá lá e siga. Agora, você ficar ali, né? Ai, fingindo que é bonzinho, né? Você passando por uma pessoa que ama a Deus e no fundo do teu coração, porque o quê? Deus conhece o coração de cada um de nós, né? Ele fala assim: você é morno, é melhor que você fique do outro lado, a não ser que você queira ser quente. Agora você vem para cá, então, né? E aí sim, você sendo quente, aí nós estamos juntos e vamos fazer a coisa acontecer, né? Mas vamos lá, chegamos aí em 1 Samuel, a bruxa de Endor, ou a médium de Endor, né? Então, o que é uma médium? Primeiro de tudo, precisamos entender o que é uma médium. É uma médica? Alguém sabe? Vou explicar. Uma Não, médium não é uma que faz previsão? faz previsão, consulta mortos, né? Faz assim, é, como é que fala? Prognóstico? Vou ver o futuro, vou trabalhar aqui para conversar com o mundo oculto, né? Com o ocultismo. E aí, gente, não temos tempo para fazer isso. Eu tenho pronto aqui, já estudo só sobre isso. É muito, muito, muito texto mesmo que a Bíblia fala desse assunto. Mas vamos lá. Saul, olha só, vamos entender o contexto aqui, ó. Vamos fazer a parte teológica aqui. Capítulo 28, verso 3. Samuel, vou começar do verso 1 para entender um pouquinho. Ó. Naqueles dias, os filisteus se reuniram para lutar contra. De novo, os filisteus. É o dia inteiro o filisteu em cima do Israel aqui. Aques disse a Davi. Aques é aquele que Davi se aliou, né? Que foi passar uma temporada lá com ele na terra dos filisteus. Saiba que você e os seus soldados me acompanharão no exército. Davi diz a Aques: tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Então, Davi ficou amigão lá dos caras dos filisteus. Muito bem, eu colocarei a minha guarda pessoal permanente para você. Então Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado, sepultado em Ramá, como a gente já tinha lido ali, sua cidade natal. Saul, por sua vez, havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os mortos e os espíritos. Então, olha só, Saul, apesar da sua maluquez, vamos chamar assim, maluquice, ele sabia que mexer com espiritismo, mexer com ocultismo, ciências ocultas, coisas que Deus, de forma muito clara na Bíblia, fala assim, não mexam com isso. Ele tinha mandado tocar fora lá do país. Verso 4. Depois que os filisteus se reuniram, vieram se acampar em Sunem. Enquanto Saul reunia-se todos os israelitas em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ó, lembra que eu falei lá aquela hora de que Deus, como é que você se porta por isso que eu fiz essa segunda pergunta ali, ó. Então, olha lá, ó, ele sabia que Deus não aprovava quem mexe com consulta com mortos, quem fala que tem esse poder, quem né, quer mexer com esse tipo de coisa. Então Deus não aprova. Isso é outros tantos textos na Bíblia, beleza? Agora a pergunta: do que você tem medo? Alguns vão responder assim: eu tenho medo de aranha, tenho medo de cobra, tenho medo de. Outro dia fizeram essa pergunta lá, me chamaram lá na frente, lá eu falei: eu não sei do que eu tenho medo. Daí o outro cara que estava do meu lado: eu tenho medo de boleto. Daí todo mundo deu risada, né? Tenho medo de boleto. Mas enfim. Medo, gente, é comum para cada um de nós, né? Agora, é a pergunta que eu fiz aquela hora. O que que você faz no momento de desespero? O que que você faz quando você está sendo pressionado? Ó, William, você tem que entregar um relatório agora. Ó, Mayara, você tem que fazer isso. Ó, Simone, acelera o carro, não acelera. A gente fica meio sem saber o que fazer. Então, assim, é natural do nosso instinto, às vezes, agir de qualquer jeito. Não, eu vou fazer isso aqui, porque eu acho que isso aqui é certo. Mas Saul ele fazia isso de forma comum, como a gente viu muitas vezes. E de novo, mais uma vez aqui, ó, verso 5. Quando Saul viu os filisteus no acampamento, teve medo.
ficou apavorado. O rei de Israel estava com medinho. Eu estou falando de uma forma de brincadeira, né? Porque eu também ficaria, eu acho. Ele consultou o Senhor. E o que que o Senhor fazia, gente? Ele já tinha tentado consultar Deus outras vezes e Deus nada falava. E consultou o Senhor, mas Deus não respondeu nem por sonhos, nem Urim, nem Tumim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos para que eu consulte ela. Então a pergunta: do que você tem medo? Você fez o que você não devia quando você tinha medo, né? Lembra aí das tuas histórias, quando você. Não é só medo, né? Eu acho que é na pressão. Quando você tá com uma pressão olhando, todo mundo tá te olhando. E agora? Vai bater o pênalti na final da Copa do Mundo. Milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro olhando. Dá uma tremedeira na perna, né? Não dá? Então não é só medo, gente. É assim, é a ansiedade, é o nervosismo, né? É a situação de não saber o que fazer, né? Então é um conjunto de Mas, coisas. William, desculpe atrapalhar, mas tinha outros profetas nesse período? Que ele estava tão desesperado para falar com Samuel? Tinha, Simone, tinha. Provavelmente tinha. Quer ver, ó? Ele falou aqui, ó. Mas eu acho que eu vi sim ali. Eu acho que vi que tinha. Mas eles não são destacados, né? E consultou o Senhor e não falou, beleza. E disseram: existe uma em Endor, que é a cidade. Saul se disfarçou, porque ele era o rei de Israel. Imagina o rei aparecer lá para uma pessoa que era discriminada da sociedade, obviamente, por conta do contexto israelita ali, né? Não era benquista, vamos chamar assim. E chegou lá vestido de outro jeito. E ele falou assim: ô senhora, certamente você sabe o que eu vim fazer aqui, né? Invoque um espírito para mim. E a mulher falou assim: olha, Saul, você eliminou todos os médiuns que consultam os espíritos de Israel. Por que que agora você está vindo aqui na minha casa preparar uma armadilha e me levar à morte? Então ela também era esperta, né? Falou, cara, você mandou matar toda da nossa galera aí. E aí Saul virou É que se eles não acertassem, eles morriam, né? As previsões, né? Por também, isso que ele se disfarçou. também você Ninguém não. queria atender o rei, todo mundo tinha medo, falava, vai que É, eu erre. você lembra-se da história de Nabucodonosor, do sonho? Quem voltar aqui Lembro. depois e não se lembrar do sonho, eu vou fuzilar, né? Então, ou vocês dão um jeito aí, ou, né? Então é isso. Agora aqui, ó. Quem você quer que apareça, né? Que fazer subir a expressão que diz aqui? Perguntou a mulher. E ele disse, profeta Samuel. Quero falar com Samuel. Tô desesperado. Ele era o meu mentor, ele era o meu chegado, eu preciso de ajuda. E aí a mulher foi lá. Você tem certeza? Sim, beleza, não tenha medo. E a história, o diálogo continua aqui. E aí vem o diálogo. Alguém que consulta os espíritos. Então a mulher fez a sua parte. Ele pediu para o serviço, beleza. E aí, veja só, Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. E a mulher falou: vejo um ser que sobe do chão. Olha lá, chegou o Samuel, apareceu o espírito dele. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, me fazendo subir? Ele estava lá descansandinho no mundo dos mortos, né? E a Bíblia, se a gente for falar do que a Bíblia fala a respeito da morte também, é um estudo de uma hora também, que tantos e tantos textos. Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas. Olha aqui, Simone, ó, nem por profetas, tá vendo? Essa pergunta que você fez aqui, eu acabou de responder aqui, ó. Nem por profetas, nem por sonhos. Por isso eu te chamei para saber o que Hum. fazer. O desespero era tão grande que ele buscou em lugares errados, né? Samuel disse, verso 16: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou suas mãos do rei de Israel, deu ao seu próximo Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor nem executou a sua ira contra ele, nos Amalequitas? E ele fez isso a você hoje. O Senhor entregará você e o seu povo nas mãos dos filisteus. Olha só a mensagem que supostamente Samuel deu, né? Deus vai te entregar na mão dos filisteus, e amanhã os seus filhos estarão comigo. E o Senhor também entregará os exércitos de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram e ele tinha passado todo aquele dia, aquela noite sem comer. Então ele já estava fraco, temeroso de ter que ir enfrentar uma situação daquela. Colocou uma coberta na cabeça para ninguém ver que ele era o rei, falar com a mulher e alguém que consulta os espíritos. Gente, agora eu vou dizer a minha opinião baseada em tudo que eu já enxerguei, estudei na Bíblia, em oração, em tudo que eu já vi.
Deus é claro quanto a isso. Ele fala assim, ó, não mexa com esse tipo de gente. Então você tem orientações lá em Levítico capítulo 19, por exemplo, Deus falando assim: não consultem os necromantes, aqueles que consultam os mortos, aqueles que se dizem que fazem adivinhação, conversam com mortos, porque eu não estou ali. Aquilo ali não vem, não provém de mim. Ou seja, aí vem a retórica. Podemos falar com mortos? Sim ou não? Qual a opinião de vocês? Mas eu primeiro quero fazer uma pergunta. Se a Bíblia diz que morto não volta, que a gente fica dormindo, então como é que ele voltou? Certo. Boa pergunta. E não é aquele papo que é o diabo disfarçado. Vou devolver a sua pergunta com uma outra pergunta. Cobra fala? Não. É aquele papo da cobra fala, né? Vamos lá. Vamos tentar entender. O É o papo diabo, do Simone. disfarce de Satanás, né? Oi, Maria. Não, aí já é o papo do diabo se passando, né? E isso é o oposto, é por isso que eu, de forma proposital, fiz essa pergunta. Beleza, então se o morto não sobe, como é que apareceu? Ah, mas falam que é o diabo que está ali. Mas como é que você comprova isso? Da mesma forma, como é que você comprova que o primeiro pecado lá no Gênesis, se tinha Adão e Eva, e Deus fala de forma muito clara que eles eram, sobretudo, inteligentes, sábios, né, e dotados de tudo e tinham tudo a seu dispor. Como é que esses dois caras foram enganados por uma cobra que fala, se cobra não fala, né? Então, assim, quando a gente olha para este texto, cruzando as referências com todos os textos que Deus diz assim, não mexa com mortos, com pessoas que falam que mexem com mortos, não mexam com pessoas que dizem que falam com mortos, com necromantes, com cartomantes, com qualquer coisa nesse sentido. Porque eu não estou ali. E aí, em outros textos, você consegue encaixar e entender que o espírito do maligno jaz nessa situação aqui, né? E aí, lá adiante no Novo Testamento, diz assim, ó, Satanás e os seus demônios, né? Mas principalmente Satanás, se personifica e futuramente ele vai até imitar a Jesus à sua volta, né? Então ele tem poder para construir algo que para nós é inimaginável. Como é que eu vou falar com um morto, né? Então você pensa nesse sentido de que o poder que o diabo tem de ludibriar as pessoas, e neste caso é um caso, Simone, muito, muito clássico, porque Saul estava no desespero. E aonde é que o diabo, de forma muito inteligente e astuto que ele é, aonde que ele vai pegar a gente? Muitas vezes eu me questiono, eu fico xingando, às vezes ele, sai daqui, não sei o quê, né? Quando há uma coisa errada na minha vida. Mas eu não tenho nem chance se eu for querer enfrentar ele. Ele é um anjo caído. Infelizmente, ele ainda tem poder enquanto Jesus não vai voltar. Por isso que a terra está um caos, né? Mas agora, nós não temos poder para enfrentar Satanás. E ainda mais quando nós estamos vulneráveis. Então é nesses momentos onde a gente está com o coração ali, igual Saul, coitado, ele qualquer resposta para ele estava bom. E aí Deus não, né? O diabo foi lá e apareceu bem no momento que ele mais precisava, né? Então é algo interessante da gente pensar que a pergunta é: podemos falar com mortos? Eu afirmo biblicamente, mas pode me perguntar 500 mil vezes, mostrar todos os textos que você conhece a respeito disso. Eu declaro categoricamente, é um demônio falando. Não existe possibilidade de falar com morto. E aí, o pior de tudo é que esse cara foi buscar ajuda e ele saiu pior do que entrou. Porque você viu ali o final que eu li, né? No verso 20 ali. Ele caiu no chão, mas qual foi a resposta? Seu reinado já era. Mais ou menos Satanás dando risada. Hahaha. Você já era, você vai perder, né? Então, o diabo é assim, gente. Ele usa a gente, muitas vezes até dentro da igreja, ele usa a gente em situações que aparentemente são boas. Essa é a filosofia dele agora, né? Tanto que lá em Apocalipse, que eu já citei, né? Deus fala assim, cara, as pessoas são mornas, porque ora a pessoa está corrompida pelo mal, ora ela está com Deus, ela não sabe se vai, se fica. Então, assim, o diabo, ele quer fazer isso com a gente. Ele quer usar a gente, e a hora que a gente não tiver mais força, ele joga a gente no chão lá e fala assim, já era, agora eu vou pro próximo. Agora eu vou pro próximo, não, ele fica atacando todo mundo, né? Porque tá cheio de demônio por aí. Mas enfim, mas o grande objetivo de Satanás é o quê? Tirar os filhos de Deus do caminho. Destruir as famílias, em primeiro lugar, né? E limpando a barra para sobrar quanto menos possível para Deus. Mas, da mesma forma que a Bíblia fala que, assim como
a areia do mar são os ímpios, também fala que lá na eternidade serão como a areia do mar também os salvos, né? Então a gente não sabe em números quantos vão ser ou quantos não. Mas é um episódio muito curioso, realmente, por isso que eu quis separar ele aqui. E por último, para a gente terminar, guerras e mais guerras e mais guerras, e o fim desse homem coitado que buscou ajuda em lugar errado e que desobedeceu e que fez tudo ao contrário, e assim acaba a vida dele. Os filisteus desconfiaram de Davi. Falaram, esse Davi aqui não foi aquele que matou Golias? O que que ele está fazendo aqui com a gente, né? Então, Aquis era um dos líderes ali do exército dos filisteus. Esse confiava em Davi. Mas o restante não. Se você vê ali o capítulo 29, olha lá, ó, os filisteus se reuniram, as suas tropas, e questionaram, né? Quem que é esse? O que que esses hebreus estão fazendo aqui? Então, apesar de Davi estar ali se fingindo de bonzinho, eles ficavam com o pé atrás. E aí Davi vem e derrota outros povos, por exemplo, como os amalequitas, ali no verso 30, e é um episódio muito triste, porque os caras conseguiram levar ali as mulheres de Davi, levar as coisas dos israelitas, e Davi ficou desesperado, chorou, enfim, mas daqui a pouco ele recuperou, porque Deus estava com ele, lá, o verso 19, Davi recuperou tudo. Então, se você ler com calma aqui, você vai ver que, mesmo em meio a dificuldades, porque Deus não prometeu, gente, nem para mim, nem para você, em nenhum momento, que a nossa vida aqui nessa terra seria só de alegria. Muito pelo contrário, o próprio mestre diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você acha que está servindo a Deus, ou não, melhor, se você tem convicção que você está servindo a Deus, e esse eu espero que seja, mas você passa por aperto, eu também passo. E eu vou dizer para você o quanto que eu passo. Tem dia que eu choro, eu não tenho vergonha de falar, vai ficar gravado esse negócio aqui ao vivo. Eu não tenho vergonha de dizer o quanto que eu peço para Deus me ajuda, ou muitas das vezes eu quero desistir no meio do caminho, eu falo, Senhor, não tá certo isso daqui. E tantas vezes eu olho para o céu e falo, cadê o Senhor, Deus que não fala comigo? Por que que o Senhor não fala comigo? Por que que o Senhor não me ajuda a resolver esse problema aqui? Então eu vou dizer para vocês de coração aberto, todos nós passamos por problemas. Davi passou por problemas, Saul, Salomão e assim todo mundo. Então assim, tenha bom ânimo porque logo Jesus virá. E ele recuperou seus bens, né? Passou pelo sufoco ali, apesar de todas as circunstâncias, e aí chegamos aqui no final. O triste fim de Saul. Veja só que triste. Capítulo 31, verso 1. Aconteceu que no combate com os filisteus, os israelitas foram postos à fuga. Muitos caíram mortos. Os filisteus perseguiram Saul e mataram Jonatas, olha só o filho, e todos os outros caras ali. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Por isso que tem essa foto aqui que eu coloquei aqui, ó, cheio de flecha e ele tá ali ferido. Muito bem, que mais? Então, verso 4: Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e me mate com ela, senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos dos incircuncisos. Então, no leito de morte ali, né, sangrando, ele falou assim: cara, eu quero morrer de forma digna, não perdendo para os filisteus, mas que você me mate aqui. Eu não quero perder para esses caras, não quero que a minha história fique manchada a esse ponto, o grande rei de Israel. E aí termina ali o verso 4 em diante também, né? 5. Mas o seu escudeiro estava apavorado. Olha lá, mais uma circunstância, gente. O que é que você faz quando bate o desespero na tua vida? Né? Olha lá, o escudeiro desesperado não quis fazer e aquela situação, aquele caos todo, Saul pegou a sua própria escada e se jogou nela. Então o escudeiro também viu que Saul estava morto e jogou também sobre a sua espada e todo mundo morreu ali. Então Saul se jogou sobre a sua própria espada. E esse foi o fim extremamente triste do primeiro rei de Israel. E, por fim, lá em 1 Samuel, a gente passou, mas se você um dia quiser anotar isso aí, eu gosto muito dessa frase. Então a gente, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, orei porque a gente terminou já o ano e terminou o primeiro mês, inclusive, de janeiro. E tem essa frase aqui na Bíblia, que você pode se apossar dela. Até aqui o Senhor nos ajudou. Esse é um episódio que acontece ali, cujo Samuel ergueu uma pedra de ajuda que ele chamou, e chamou de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, quando você olhar para trás na tua vida, todos os problemas que você já passou até agora, você pode ter certeza que você é um vencedor e eu também, né? Quantos ficam no meio do caminho? Quantos aí têm a vida muito mais difícil do que a gente tem, né? Só o fato de você ter uma casa para morar, uma comida, um trabalho, isso já é uma vitória.
Então, quando você possa olhar para isso aqui, para essa frase, assim como Samuel falou lá, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, que você também possa se apossar disso. Então, a gente deve reconhecer que as vitórias, falamos muito de guerras hoje, né, gente? As vitórias vêm de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte? Sim, não posso ficar aqui esperando o mundo vir aqui, né, trazer tudo na minha boca. Não, eu tenho que levantar cedo, trabalhar, lutar pela minha vida, pela minha família, pelo bem do meu país, enfim. O passado foi sustentado por ele. Quando a gente dá uma olhadinha para o final, para trás da história, até aqui o Senhor nos ajudou. E sobretudo que o futuro depende também de Deus, né? Então a gente tudo está nas, basta a gente reconhecer. E eu finalizo com uma frase que quantas histórias interessantes a gente viu aqui, né? Histórias de guerra, de superação, de coisas legais, coisas não tão legais. Mas eu concluo com essa frase aqui, ó. Nada devemos temer, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Uma autora americana, Ellen White. Então, por que que eu trouxe essa frase? Que está condizente com até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, olhando agora adiante para o futuro, que nem eu nem você sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Nada devemos temer ao futuro, a menos que você olhe para trás e esqueça o que Deus fez na tua vida. Agora, se você olhar para o teu passado e falar, até aqui o Senhor me ajudou, você pode ter certeza que você tem problema. E eu também tenho problema. Mas esses problemas vão ser muito bem resolvidos com a ajuda de Deus. E só com Ele, gente, que a gente vai conseguir vencer essas batalhas e esperar o tão grandioso dia da volta de Jesus. E é isto por hoje. 1 Samuel, muito extenso, né? Foi um pouquinho além, mas foi gratificante, pelo menos da minha parte. E agora, o que vocês quiserem comentar aí? Tranquilo? Ou estão dormindo? Eu já tirei minhas dúvidas durante. Durante? Nada, tranquila. Então tá bom. Que joia. Muito bem. Irene, obrigado pela tua presença também. Entrou no meio do estudo ali. Que bom estar aqui com você também. Maiara, todos. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Me Muito bem. ausentei por um bom tempo, saudades. Ah, isso aí, estamos aí, toda sexta-feira agora. A gente parou um pouquinho no final do ano ali também, mas agora seguimos firmes e fortes aqui. Então, para a próxima semana, 2 Samuel. Continua a história. Então, se você chegou até aqui, viu toda essa confusão com Davi e Saul, agora Saul já não está mais. Agora Davi pega a coroa de verdade, né? Porque agora ele realmente assume o trono. E vamos ver semana que vem tudo o que passou na vida de Davi e aprendermos com isso também. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins para evitá-las, né? Muito Glória a bem. Deus pela sua vida, William. Nossa, quanto conteúdo, quanto aprendizado, assim. E olha, você está indo já para 2 horas, hein? É, não é para ir tanto assim, né? Mas cansa um pouquinho todos vocês aí. Por mim, tranquilo, eu gosto disso, né? Eu gosto. Mas é Nossa, legal. E vai ficar lá gravado lá para quem puder e quiser assistir depois também, né? Muito bem. sim. Posso concluir Deus então com uma abençoe a oração? todos. Amém. Obrigado a todos nós. Alguém quer orar? Posso seguir aqui? Pode. Vamos lá. Então tá bom. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos protegeu. Todos nós temos Sim. histórias na nossa vida, histórias difíceis, histórias de alegria, e também ainda temos muitos sonhos, Senhor, porque não terminou a nossa jornada ainda nessa terra. Temos sonhos de ver os nossos filhos crescerem nos seus caminhos, nós também, Senhor, não sairmos dos seus caminhos. Sonhamos com uma vida melhor, sonhamos com tranquilidade e paz, mas nós também, por um outro lado, estudando a tua palavra, sabemos que dias difíceis virão, como nunca houve. Então, quando a gente olha para o futuro, só nos resta a esperança de confiar no Senhor e olhar para trás e ver o que o Senhor fez e olhar para frente com a fé e com os olhos da fé, né, com a confiança de que o Senhor cuidará e cuida de cada um de nós. Abençoa cada família que aqui esteve, Senhor, as pessoas que acompanham a gente no grupo do WhatsApp, nos nossos outros comunicados, as pessoas que vão assistir depois aqui também. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um. E que a gente possa ter aprendido, Senhor, a não desobedecer-te, como Saul infelizmente fez. E termos um coração bom e sermos pessoas amáveis, assim como Davi foi, Senhor.
embora Davi também tenha pecado, mas que a gente possa aprender com aquilo que é de bom e botar em prática em nossa vida e esperar o grandioso dia da tua volta. Nos dê forças até lá, abençoa o teu povo que está espalhado por todas as denominações por aí afora, os verdadeiros e sinceros filhos do Senhor, aqueles que o Senhor vai dar um abraço naquele grandioso dia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.